vivendo pelo seu verdadeiro DNA. Deus sempre tem o desejo de cumprir o que Ele fala profeticamente em sua vida. Tudo que Ele mesmo te anunciou e prometeu já é uma realidade no mundo espiritual. Mas o que muitos não entendem é que muitas palavras proféticas não são cumpridas. Sabe por quê? Não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver conosco. Nós precisamos entender algumas coisas quanto ao profético. Nós precisamos andar na direção do propósito profético. Então, se Deus fala algo profeticamente sobre sua vida, sua ministra, sua cidade, você não pode sair do caminho que Deus acabou de falar. Bem, você pode, mas você não vai encontrar seu propósito profético. Você não vai encontrar essa palavra profética criativa. Então, o que Deus diz está esperando por você. O melhor exemplo é o povo de Israel. Deus deu uma palavra profética clara. Eu te dei esta terra. Não poderia ser de uma forma mais clara. Mas sabe o que aconteceu? Ninguém tomou posse da terra. Apenas 2 pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas perderam o propósito profético de Deus. Somente Josué e Caleb entraram nisso. Este é o propósito de Deus. Temos que acreditá-lo. Temos que andar nessa direção. Temos que entender que ela já tem poder criativo. E agora ela me convida a andar na direção da palavra. Jesus está voltando muito em breve. Não há dúvida, nenhuma dúvida. Eu tenho 58 anos e não estou planejando uma aposentadoria. Estou planejando o retorno de Jesus Cristo no meu tempo de vida. E antes da volta dele, e já estamos na contagem regressiva nos últimos minutos para isso. Nós veremos a maior colheita de almas da história da humanidade. Eu tenho muita certeza quanto a isso. E você sabe quem Deus vai usar para trazer essa colheita? Nenhum grande homem de Deus. Não há nenhum grande homem de Deus sendo usado para trazer essa grande colheita. Há 2 coisas que você precisa para ser usado para trazer essa colheita. Pessoas com vida e coração rendidos e consagrados. É tudo o que você precisa. Qualquer pessoa pode fazer isso. Você não precisa ser inteligente. Você não precisa ter um grande passado. Você não precisa ser um pastor. Você precisa estar rendido e consagrado. E todas as pessoas podem fazer isso, porque aqueles consagrados e rendidos serão os que serão equipados. E esses serão usados. Vamos falar sobre o nosso novo DNA e a importância de vencer o nosso DNA natural. Nós escolhemos qual DNA nós vamos viver. Todos os dias nós fazemos muitas escolhas. Nós temos o poder da escolha. Nós podemos escolher se nós queremos viver no nosso DNA natural ou não. Em João, capítulo 12. Onde Jesus disse que eu estou morrendo para que eu possa produzir muito fruto do mesmo DNA que eu tenho. Se o grão de trigo cair no chão e não morrer, vai continuar ele só. Então Jesus morreu não apenas para perdoar nossos pecados e levá-los para o céu. Ele morreu para trazer muitos filhos para a glória, do mesmo DNA que ele. Em 1 Coríntios 6, verso 17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, se nós somos um só espírito com Deus, e o verdadeiro eu é um espírito, esta é a casa que nós vivemos, nós temos que chegar ao momento de realmente acreditar que isto não é o verdadeiro nós. Isto que você está vendo aqui é só a nossa casa. O verdadeiro eu espiritual habita dentro desta casa. Nós somos espírito. 1 Coríntios 5 fala isto de uma forma muito clara. Então, se nós pertencemos ao Senhor e nós somos unidos para com Cristo e o que nós somos através da salvação, nós agora somos um só espírito com Ele. Pense neste pensamento por um momento. Deixe-me desafiar-te.
Você acredita nisso? Não fale sim rapidamente. Estou te fazendo uma pergunta, mas não quero uma resposta. Você realmente acredita nesta parte da Escritura? Isso mudará a sua vida se você se apropriar dessas verdades em fé no seu coração e passar a viver andando nessas verdades. Você realmente acredita que nós somos um só Espírito com o Senhor? Você quer crescer no conhecimento de quem você realmente é, um espírito com Ele. É por isso que nós precisamos parar de cantar músicas como Venha, Senhor, vem de onde? Se Ele é um com você, é como Senhor, saia de mim e então, de alguma forma, saia da janela e entre na porta. Vem de onde? Mas nós temos tantas mentalidades velhas. Deus é bom, perfeitamente bom, e não é nada além de bom. Ele é perfeitamente bom, mas não é suficiente entender quem Ele é. Nós temos que aprender a entender quem nós somos. Quem nós somos. Nós somos a luz e o sal deste mundo. Deus não é responsável pela bagunça no mundo. Ele é soberano. Mas Ele deu a terra a nós. É por isso que a terra inteira está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Ouça, pense nesta parte da Escritura. A terra inteira não está esperando que Deus, soberano, traga um avivamento. Nós estamos esperando por isso. Nós estamos esperando que Deus mande um avivamento para o Brasil. Enquanto nós estamos esperando por Deus, o mundo inteiro está esperando por nós. E Deus também está esperando por nós. Ele está esperando para que nós possamos nos levantar e entender quem nós somos, para que possamos exercer a nossa autoridade dada por Deus. Nós temos a autoridade divina. Nós temos a autoridade divina. O único propósito de queremos ter uma grande igreja é que as pessoas não vão para o inferno. Isso precisa ser a única motivação. Mas o que nós precisamos entender é que Deus colocou a igreja na terra não para que possamos ter um grande prédio e muitas pessoas, mas para que possamos trazer transformação para a destruição deste mundo. Mas há poucos pastores que entendem isso. Há poucos pastores que creem verdadeiramente na autoridade que a igreja tem. Jesus disse para Pedro: você é Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E ele disse: eu darei a você as chaves do reino. A igreja foi dada as chaves do céu. Como as chaves do reino funcionam? Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. A igreja tem essa autoridade. Nós podemos escolher o que vai acontecer na terra. Nós somos um com Jesus. Nós somos os filhos de Deus sobre esta terra. Por onde Jesus andou, as coisas mudaram. E agora Ele caiu no chão e Ele trouxe muitos com o mesmo DNA que Ele. E Ele os juntou a Ele mesmo. E agora eles são um. Então você tem que se perguntar uma pergunta muito simples. O que Jesus tem? Tudo que Ele tem, eu também tenho, porque eu sou um com Ele. Uma pergunta muito simples. Jesus tem saúde? Sim. Então a saúde pertence a você, é o seu direito legal. Mas você vê tudo na vida cristã é pela fé, não há outra maneira. E as igrejas acreditam em tantas coisas tão terrivelmente erradas. E esse é o problema. Acreditamos em coisas erradas sobre nós mesmos. Acreditamos em coisas erradas sobre Deus. Acreditamos em coisas erradas sobre o presente, o futuro e o passado. Mas Deus está despertando a igreja para entender quem nós somos. Sabe o que isso significa? O que você liga na terra e o que você perde na terra. Na cultura judaica, naquela época, isso é incrível aqui. Na cultura judaica, os líderes espirituais tinham a autoridade de julgar as coisas. Quando as pessoas de Israel precisavam de algo resolvido, eles iam aos líderes, e os líderes fizeram o julgamento. Então eles iam aos líderes religiosos.
Vamos dizer que eu e você temos uma luta e nós discordamos. Então, nós chegamos aos líderes religiosos. E eu digo, olha, ele me prometeu que se eu fizesse isso, ele faria isso, mas ele nunca mantinha a sua promessa. Era como um sistema de justiça. E esses líderes religiosos olhariam para todos os fatos e eles fariam o julgamento. E o julgamento era assim. Eles falariam, eu ligo isso. O que significa nós, o sistema de julgamento, declaramos isso ilegal. Ou eles diriam, eu perdi isso. Eles diriam, eu declaro isso ilegal. Então, se eu disser, ele me deve 10 mil reais, mas ele nunca me paga. Se eles acharem que o que eu estou dizendo é errado, eles diriam, eu ligo isso. Eu declaro ilegal que você demanda 10 mil reais dele. E aquele caso era fechado. Era simples assim. Então, o que Jesus disse? Nós escolhemos o que declaramos ilegal ou ilegal onde Deus nos colocou. Nós fomos ensinados que o prefeito tem autoridade sobre a cidade. Não. O prefeito só tem autoridade porque a igreja está dormida. Se o prefeito é corrupto, trabalha contra o reino e contra a igreja, nós honraremos todas as autoridades. Nós não vamos lutar contra uma pessoa, mas no mundo espiritual, nós podemos tomar uma posição e nós podemos dizer, essa corrupção é ilegal na minha cidade. Eu declaro que é ilegal, eu ligo isso. E o que acontece? Agora é declarado ilegal no céu. Essa é a coisa louca. O céu apoia a autoridade da igreja. Não é louco? O que você declarar ilegal também será ilegal no céu. Mas a igreja está dormida. A igreja está esperando para o céu, enquanto o céu está esperando pela igreja. E toda a criação está esperando pela igreja também. Nós somos um templo vivo. Nós estamos construindo uma habitação onde Deus pode habitar. E através dessa habitação, a autoridade de Deus é estendida pela terra. Que o seu reino venha, que a sua vontade seja feita, aqui na terra, assim como é no céu. Então, ao aprender a entender que nós temos a autoridade aqui nessa terra, os céus pertencem ao Senhor, o salmista diz. Mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Nós somos os filhos dos homens. Nós somos os filhos de Deus. Ele te deu o Brasil. Ele nos deu esses lugares. E o mundo não está em uma bagunça por causa de Deus ou por causa do diabo. Eu sei, nós queremos culpar Deus ou o diabo, mas não é por isso que o mundo está em uma bagunça. O mundo está em uma bagunça porque a igreja não entendeu e exercitou sua autoridade. Então somos um com Cristo. Então somos um com Cristo, somos um com Deus. Veja o que diz 1 João 4,17. O amor foi aperfeiçoado entre nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, porque como Ele é, assim somos nós neste mundo. Como Ele é, assim somos nós. Neste mundo. Você vive neste mundo, e a Bíblia diz que você é como Ele é. Mas ouça, quando João estava escrevendo isso, Jesus não estava mais andando na terra como homem. Ele estava morto há muito tempo, ressuscitou e foi para o céu. Sentado à direita de Deus, sobre todo poder e autoridade, o nome acima de todo nome. João disse como Ele é, não como Ele era quando andou na terra. Assim somos nós neste mundo. Você está neste mundo como filho do Deus vivo, com um DNA divino. Todas as circunstâncias estão sob seus pés. Todos os poderes e toda a autoridade estão sob seus pés. Mas como podemos aprender a vivenciar isso? Para aqueles que não estiveram aqui nos primeiros 2 dias, recomendo que peguem a gravação e assistam ou ouçam. Então, uma das primeiras coisas que precisamos entender se vocês querem vivenciar isso é que desde o início começamos com as Escrituras, 2 Coríntios 5, 16 e 17. O versículo 17 diz que, se alguém está em Cristo, é nova criação. Mas o versículo 16 diz o seguinte:
Por isso, a ninguém conhecemos segundo a carne. Embora tenhamos conhecido Cristo na carne, agora já não o conhecemos dessa maneira, embora não o reconheçamos mais. Então, o que você precisa entender é que a escolha é sua, o que você reconhece. Essa é a sua escolha. Você pode reconhecer outras pessoas segundo a carne. Mas o maior problema que realmente temos hoje é que nos reconhecemos segundo a carne. Esse é o maior problema. Acreditamos mais no nosso DNA natural do que no nosso DNA divino. Esse é um problema enorme. Eu disse isso a você no começo. Deus me disse no começo deste ano que uma das coisas mais importantes para todo cristão superar é o seu DNA natural, para que possa viver de acordo com o seu DNA divino. Enquanto você se reconhecer segundo a carne, não poderá viver como uma nova criação. Você pode, de manhã à noite. Você pode de manhã à noite declarar: sou uma nova criação, sou uma nova criação, sou uma nova criação. Isso não vai mudar nada na sua vida enquanto você continuar se reconhecendo segundo a carne. Então, você precisa fazer essa escolha. Não me reconhecerei mais segundo a carne, o que significa segundo o meu DNA natural, de acordo com a minha vida natural. Não farei mais isso. Essa é uma escolha que você precisa fazer e que precisa ser radical. Então você tem que fazer isso. Você tem que resolver isso. Você tem que tomar uma decisão realmente firme e radical. Eu não sou o produto dos meus pais. Eu sou uma nova criação. Não preciso viver de acordo com meu DNA natural. Então você deve parar de se reconhecer de acordo com a carne e viver pela verdade que Jesus conquistou para você com preço de morte de cruz. Vamos representá-lo na terra e vivermos unidos a Ele, manifestando seu amor e vida e sendo embaixadores representantes do seu reino celestial, vivendo pelo nosso verdadeiro DNA dele. Vamos responder a isso com nossas Vedas. Aleluia, curta o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o que tocou seu coração.